Comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a entregar panfleto aos Qual 11 anos foi de idade. o primeiro emprego do Renatão? Entregando panfleto da inauguração de um pequeno shopping na rua. É. Entregando panfleto. Aí depois que eu comecei a entregar panfleto, aconteceu uma situação muito pesada na minha vida uma vez. Meu pai, trabalhador pra caramba. Eu tinha 11 anos de idade quando o meu pai, a fábrica que meu pai trabalhava, eles resolveram retornar para o país de origem e demitir todo mundo. Meu pai, eles aposentaram. Meu pai tinha 50 e poucos anos, mas naquela época você conseguia aposentar mais cedo. Aposentava sim. por tempo de serviço. Meu pai tinha 37. Nossa. Aí foi lá e aposentaram ele. Aposentaram meu pai, Ah, com 50 e poucos anos. Um homem que entrou, sei lá, 18, não sei, faz as contas. sim. 18 anos de idade nessa empresa. Até... Ficou até os 50 e Que poucos isso? anos de idade, na mesma empresa. Aí ele chegou um dia para trabalhar, imagina. Aí, portaria fechada, ó, você tem que Obrigado. entrar ali pela esquerda. Muito obrigado, você está demitido. Vixe. Tá aqui, recebe suas coisas. Aí ele voltou para casa e falou para minha mãe, eu não tenho mais emprego. O que meu pai fez? Se trancou no quarto. Não saiu do quarto. Caramba. 1, 2, 3 dias, não saía do quarto. Resultado, um AVC, um infarto. Sério? Um AVC e um infarto. Meu pai de cama, metade do lado paralisado. Nossa. O que minha mãe teve? Minha mãe vendo meu pai naquele estado, ela entrou numa crise nervosa. O sistema nervoso dela teve um abalo tão grande, minha mãe paralisou um lado. Ah. E aí ela entortou Ela não esse teve lado o AVC, inteiro. mas não. teve tipo a síndrome do Bell lá, que ela Sei é lá paralisia. o que era naquilo, mas foi um estresse tão grande que ela passou que ela entortou essa mão. Essa mão ficava assim e a perna ela arrastava. Só que o nosso governo maravilhoso, meu pai, aposentaram ele. Naquela época o salário mínimo era hoje equivalente a uns R$600. É. Aposentou ele com salário mínimo. O que meu pai falou? Bom, vamos viver da rescisão. 37 anos numa empresa. Sim. Guardou o dinheiro e falou assim, vamos viver da rescisão enquanto eu recupero minha saúde, enquanto vocês recuperam. Sim. Legal. Aí veio o Sarney, aí veio o Collor de Mello e congelou todas as poupanças. E aí meu pai ficou sem o dinheiro da poupança da rescisão com um salário de R$600. O que minha mãe fez? Trabalhar na rua de faxineira. Você não conhece nada da região de Interlagos, né? Só perto Quem do é da autódromo região de ali. Interlagos sabe que ali próximo do autódromo, descendo, tem um bairro muito bonito de casas, mansão. Minha mãe arrumou um emprego de faxineira ali. Tá. Só que minha mãe tinha que descer na Avenida Interlagos e descer mais ou menos 1,5 km a pé, porque Até não tem as ônibus. casas. Ela descia. Sim. Só que ela arrastava de uma perna. Ah, Ela tava com não aquele problema passava. neurológico. Não, terrível. Sim. Foi tudo isso em efeito cascata. Sim, sim. Quando ela ia se arrastando, quando ela chegava na casa da pessoa, o que ela fazia? Tinha que disfarçar. Pra não mostrar que ela tinha... Senão a mulher dispensava. Sim. E eu vendo aquilo. E aquilo consumindo minha mente. Paralelo a isso, o bullying. Paralelo a isso, o bullying. E eu me recordo como se fosse hoje. Eu lembro clara a visão. Existia um programa de rádio chamado Paulo Barbosa. E existia um programa que se chamava A Oração do Meio-Dia do Paulo Barbosa, onde meio-dia ele fazia uma oração, não sei se era do Pai Nosso, eu acho que era do Pai Nosso. Eu me recordo, todos os dias, quando minha mãe não estava fazendo o trabalho de faxina, ela ajoelhada no rádio, de frente ao rádio, Ouvindo a oração. chorando, orando, pedindo para as coisas melhorarem. E qual era o meu desespero e do meu irmão? Eu com 11 para 12 anos. Nossa, novão. E o meu irmão, entendeu, com 7 anos de idade. Dava perto de meio-dia, a gente entrava em pânico, porque a gente não queria ver a nossa mãe chorando. Entendi. E aquele desespero, aquela situação, eu olhava e falava assim, cara, o que eu tenho é só os estudos, é isso aqui que eu tenho que ser bom, cara. É disso aqui que eu tenho que sair. Caramba, complicado. E aí eu trabalhei como entregador de panfleto, e aí quando eu tive 12 anos de idade, eu tive que ir pra rua para trabalhar como algo melhor, que me desse um pouco mais. Aí eu consegui, minha mãe conseguiu no escritório de contabilidade um emprego, porque eu ainda não tinha idade,
para trabalhar de office boy sem registro, Sim. estudando. Aí eu comecei a trabalhar de office boy. E aí com 14 anos de idade, na minha época com 14 você tirava a carteira de trabalho, aí eu consegui a carteira de trabalho, e aí eu fui trabalhar de office boy registrado. Trabalhando de office boy registrado com 14 anos de idade, eu entrei na escola técnica. Eu estudei, passei numa escola técnica e entrei numa escola técnica em química. Olha, que era já o que você queria. Exato. Já na escola técnica em química, com 3 meses a 4 meses de curso técnico, eu já comecei a procurar algo na área. E eu arrumei um emprego de auxiliar de laboratório, para lavar vidrarias de um laboratório de uma empresa. Legal. E aí eu entrei nessa empresa com, vamos dizer, 15 anos de idade. Uhum. Nossa, novão, hein? Novão, 15 anos de idade, para trabalhar de auxiliar de laboratório. Com 16 anos de idade, 16 anos de idade, eu já era analista de laboratório. Olha, evoluiu muito. Estudando, aprendendo. Tinha um cara lá que o filho dele me segue, porque ele mandou uma mensagem uma vez para mim. Era o Pedrinho. Era um cara genial, foi um dos caras que mais me ensinou sobre química. E ele tinha uma paciência, me ensinava, fui lá. E dali eu fui trilhando minha carreira. Aí dali eu saí com 16 para 17 anos de idade, eu era menor de idade ainda. Nossa. Menor de idade, eu fui trabalhar na Natura. Natura. Trabalhei na Natura Cosméticos, na época que ela ainda era em Itapecerica da Serra. Olha. Eu fiz uma bela carreira lá. Lá eu É trabalhei mesmo? bastante, cresci bastante, estudei bastante, aprendi bastante. Da Natura, eu saí para trabalhar num laboratório de controle de qualidade. Um laboratório multinacional. E aí, esse laboratório multinacional, foi ali que eu já fui trilhando a minha carreira e fui crescendo. Ah, legal. Eu já tive 68 cheques sem fundos. Que isso? Tô falando. Como? Renato Cariani já teve 68 cheques sem fundos. Como assim? Na época da faculdade. Vixe. Cara, eu tinha duas opções. Ou eu comia, ou eu fazia faculdade. Entendi. Muito difícil. Pô, Você onde fez duas faculdade? opções. Mackenzie. Oh, animal. Entendeu? Eu tinha duas opções. Você que pagava tudo. Eu tinha que pagar, sobrava um dinheiro, esse dinheiro era da condução. Sim. Aí faltava o dinheiro para as outras coisas. Aí eu pegava e vendia meus tickets. Nossa. Que E aí eu fui. doideira. E eu fui.